Bom, como esse canal aqui é eclético, a gente fala de economia, empreendedorismo, mas também sobre novas profissões. Aí eu trouxe essa moça bonita para conversar no nosso bate-papo. Sabe o que ela faz? Ela é uma coach. Ela me disse que é mais do que isso. E eu queria mostrar para vocês como esse mundo da mídia social, esse mundo da internet, abriu espaço para novas atividades e atividade de coach, que já existe há algum tempo, né? Coach a gente poderia traduzir como treino, um certo treino, né? A palavra em inglês quer dizer isso. Aí eu convidei a Poliana Bechara. Ela que vai dizer o que é que ela faz, qual é a especialidade dela e vai explicar pra gente o que é coach. Ela mora aqui numa cidade vizinha, Niterói, veio aqui, mas trabalha no Rio, então não foi tão difícil trazer aqui, não, né, Poliana? Imagina. A gente é amigo pelo Instagram, eu de vez em quando futuco ela, porque... Mas isso a gente não vai vir, não. Obrigado por você ter vindo aqui, eu que Poliana, agradeço. foi um prazer. O prazer é meu. Então a gente vai começar com a definição, o que é um coach, o que é coaching, a profissão? Então, nós temos três termos, né? Temos o coach, o coaching e o coachee. O coach é o profissional, é aquele que exerce o coaching, que é a profissão, né? Então, e o coachee é o cliente. É como se você tivesse um engenheiro, a engenharia e o cliente, o engenheiro, né? Então, o cliente seria o coachee, é o avatar. O avatar, na verdade, ele é antes de se tornar um cliente, porque ele é um público-alvo que você vislumbra trabalhar. E no caso, a partir do momento que ele assina um contrato contigo, que ele fecha contigo, ele se torna o seu coach, o seu cliente. Então, o que eu faço, em resumo, né? Na verdade, o coach, ele não... Bom, primeiro, vou te cortar aqui. Sim. Você é uma pessoa advogada, né? De profissão advogada, trabalha ainda como advogada, enfim. Aí, de repente, como é que você vira um coach? Ah, sim, eu estava respondendo ao que você tinha me perguntado antes. Vamos chegar lá. Então, eu sou advogada de formação, atuei num dos melhores e maiores escritórios do Rio de Janeiro de advocacia. Tenho familiares, né, que são advogados renomados. Fui coordenadora por 10 anos de um dos maiores escritórios do Rio. Só que eu era a primeira a chegar... Você é muito nova, que isso? Eu tenho 40, né? Já fiz 40 anos, muito obrigada, mas assim... Para quem tem 66, uma criança. Né? Você começou a trabalhar cedo, eu também. Então, assim, eu sempre fui muito interessada em aprender, em estudar, né? Então, eu sempre quis ter uma profissão, me destacar. E como eu tinha o meu tio como referência, tenho até hoje, eu não... É muita crueldade o que faz com os adolescentes na fase dos 16, 17 anos, onde a gente não faz a menor ideia do que fazer da nossa vida e a gente acaba seguindo o conselho do pai, da mãe, né? No caso, meu pai me orientou, faz advocacia, faz direito, porque o seu tio é um grande advogado. Só que em momento algum ele se preocupou com o que era importante para mim. Talvez eu nem soubesse responder na época. E aí, feito isso, acabei escolhendo o direito, não me arrependo. Acredito que todos nós tenhamos que ter a advocacia para saber os nossos direitos, os nossos deveres, nossas obrigações. Então, não me arrependo, fui muito feliz enquanto eu atuei na advocacia, atuo até hoje, né? Mas não de uma forma 100% do meu tempo, não dedico a isso, né? Porque eu me descobri, vou chegar lá, como é que eu cheguei no coaching. Mas assim, não era... Quem me conhece a vida inteira e não me vê há 10 anos, não me conhece mais, eu costumo dizer isso, porque eu sou outra pessoa, estou em constante evolução, eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal e o coaching faz parte disso, está incluso nisso, né? Então assim, voltando, para eu não ser muito repetitiva, sou advogada, atuo, tenho uma empresa familiar de engenharia, a qual eu sou sócia, tenho muita flexibilidade e trabalho com coaching nos meus horários, aqueles que eu estipulo para mim, e a cliente que tiver que trabalhar comigo vai ter que se adequar ao meu horário. Porque hoje em dia eu já cheguei, graças a Deus, numa fase onde eu escolho as minhas clientes. Eu gosto de trabalhar com as pessoas mais determinadas porque o sucesso delas é o meu sucesso. E para mim é muito importante trabalhar de forma online, porque eu não um dos meus valores é eu poder ter liberdade. Então eu posso atender... Esse é um detalhe importante, quer dizer, sem a internet, sem a mídia social, provavelmente esse tipo de atividade era inviabilizado, Com né? certeza, maravilhosa. Você tinha que fazer isso presencialmente, o que é quase Exatamente. impossível.
Para mim é tranquilo chegar e atender presencialmente, mas aí a pessoa vai ter que vir até mim, vai ter que se deslocar, eu vou ter que pegar trânsito, então não é uma coisa interessante para mim. Ia custar muito caro também, Ia custar muito mais caro, né? Na verdade, eu não gosto de usar esse termo, caro, porque na verdade é um investimento, Não, né? é a mesma coisa hoje no... Já está invadindo aqui o terapeuta, né? A terapia, que você fica sentadinha no sofá ali, você vai toda semana... Hoje, economicamente, é inviável. Tanto que a farmacologia andou na frente, não, toma esse remedinho aqui. É verdade. Que é muito mais viável do ponto de vista financeiro. É verdade, mas assim, aí também gera outras questões, outros assuntos que tem gente que entende que estamos passando por uma crise. Eu já entendo que não, o dinheiro está circulando. Ele só troca de mãos a partir do momento que você apresenta muito valor. O dinheiro surge, né? Sim, mas eu avacalhei a tua resposta. Aí então, você estava lá advogada, de repente virou... Estava como advogada e tal, ainda atuo, mas assim, acabou que nessa fase da minha vida, acabei conhecendo meu ex-marido, me casei com ele. Só que da mesma forma... Casou com o ex-marido. Me casei com meu ex-marido. Olha só que eu fui muito redundante agora. Me casei com o pai da minha filha e hoje ele é meu ex-marido, na época ele não era. Então, assim, da mesma forma que eu escolhi a minha profissão sem saber o que eu estava fazendo, se era aquilo que eu queria para minha vida, eu sempre quis formar uma família, eu sempre quis me casar. Então, eu não conhecia o desenvolvimento humano na época que eu conheci meu ex, né? No caso, o pai da minha filha. E aí, ele me conheceu, eu tinha acabado de sair de um namoro de 3 anos e meio, não estava preparada para entrar em outro relacionamento, só que acabei entrando, emendei um no outro. E ele sempre foi muito gentil, sempre foi muito presente. E aí, quando a gente menos esperou, a gente estava com 6 meses de namoro e eu já tinha dado sim para ele, que ele me pediu em casamento. Eu falei, olha, até que não é má ideia, eu sempre quis formar uma família, ele é um cara legal, ele é um cara de família. Por que não? Vou me casar. A família inteira foi contra, porque a gente não tinha tempo suficiente para se conhecer. E hoje eu explico isso nas minhas palestras, né? A diferença do período de paixão para amor, que tem diferença. E aí eu me casei no período da paixão, né? O que, não digo que foi um erro, mas foi uma grande escola para mim. Tanto que se eu não tivesse... Você tem uma filha maravilhosa. Tanto que eu tenho uma filha maravilhosa, tanto que eu estou aqui hoje. Eu aprendi o meu mindset, né? A minha mentalidade é muito proativa, muito positiva. Então, tudo aquilo que acontece ou aconteceu de ruim na minha vida, eu aceito como um presente. Porque através daquilo a gente tem grandes lições. E a maioria das pessoas se lamentam, se vitimizam, bota a culpa no outro, aponta o dedo. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando pra gente, não é verdade? E aí, assim, durante o meu casamento, durante o namoro, inclusive, eu já vislumbrei que eu não seria totalmente feliz no meu casamento. Mas eu já tinha dado sim, a gente já tinha feito o convite, né, formal para a família, para os amigos. E eu falei, nossa, quando a gente vier se casar, de fato, as coisas vão melhorar, né? Porque eu achei que ele era um príncipe, e na verdade ele não era um príncipe, né? Eu fui mordida pela síndrome de Walt Disney, de repente, né? Que existiria nos contos de fadas e tal. A mulher tem disso um pouquinho, romantiza um pouco, né? E comigo não foi diferente. E o dia a dia foi muito interessante porque eu me decepcionava a cada momento com o meu casamento, não apenas com ele, mas por mim, por ter aceito dar esse sim pra nós, pra gente, quando na verdade eu mal sabia que eu estava dizendo um não pra mim, pra minha vida, né? Mas não, tudo é válido, como eu disse, eu aceito as oportunidades ruins ou boas e tento fazer um proveito disso. Mas aí como é que vira coach? Então, aí eu decidi me separar dele, porque os valores dele estavam se mostrando muito diferentes dos meus. E aí eu comecei a me interessar, eu falei, nossa, não é possível que o casamento seja isso, não é possível, eu não me casei para isso, para aquilo, não vou entrar em detalhes, porque a pessoa não está aqui para se defender. E também, casamento tem de tudo, né? E comigo, eu acho que os valores têm que estar muito enraizados aos nossos valores. Então, assim, não estava. E aí eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento pessoal, comecei a ler sobre problemas no relacionamento, comecei a ler sobre tudo que envolve um problema no relacionamento. E aí eu tenho um grande amigo que é um dos maiores coaches do Brasil, ele hoje é dono de uma das maiores escolas do Brasil de coaching, e na época ele tinha acabado de implementar isso aqui no Brasil, e ele falou pra mim, Poliana, você seria uma ótima coach, você tem tudo a ver
indicou o coaching. Então, assim, tá chegando no Brasil isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei, vira essa boca pra lá, nunca na minha vida que eu vou ser coach, prefiro virar gari. Olha só como é que são as coisas. Aí eu fui entendendo também, uma super nobre, né? Mas no sentido de ganho, de tudo mais. Eu já era uma advogada. E aí eu já tinha conquistado, seria dar um passo para trás. Não que o gari não tenha... Não, é uma brincadeira. Eu sei. Não é, como é que é, politicamente correto. Não, com certeza. Mas só para nenhum gari ficar com raiva de mim, por favor, gente. E aí, aí eu comecei a me interessar mais, aquela fala dele ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, por que não? Um certo dia, um ano depois que ele me falou isso, eu falei, por que não? Aí comecei a me interessar por um livro, por outro, uma coisa puxa outra. Ele falou, Poliana, você já é uma coach, você apenas não se deu conta disso. Porque nas rodinhas de amigas, nas rodinhas de qualquer lugar que eu frequento, todo mundo sempre falou pra mim, você é uma pessoa muito positiva. Eu chego perto de você, a minha energia muda. Bom, agora vamos dar um pulinho aqui, porque ela já avançou. Você é uma coach de relacionamento. Exato. Eu sou de relacionamento e de autoestima. Entende? E aí, eu tava tentando chegar no porquê que eu cheguei nessa profissão. Aí ele me falou... Porque as pessoas também perceberam, sim, mas ela coach por quê? Exato. É por causa da sua experiência pessoal. Exatamente. Eu sou o meu avatar transformado. O avatar é aquela pessoa que não é sua cliente ainda, que não se tornou sua coach. Então, assim, por eu ter tido problemas no meu relacionamento, por eu ter descoberto métodos que eu dei a volta por cima, né? Até então eu não sabia que eram métodos, mas aí eu comecei, depois que eu me dei conta, que eu aprendi, né, o que é o coach, eu comecei a botar a minha experiência no papel. Como é que eu fiz para poder sair daquela situação? Então você começou a escrever. Eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar, eu comecei a ponderar, eu falei, bem, se isso me ajudou, isso pode ajudar outras pessoas, porque independe se a pessoa mora num lugar, mora em outro, se ela é uma pessoa tímida, se é uma pessoa expansiva, independe, tá? A gente precisa seguir alguns passos para poder a gente planejar o nosso divórcio, digamos assim. Outro parênteses. O foco mulheres, no caso. Mulheres, eu só trabalho com mulheres, com todo respeito aos homens, mas quanto mais nichado a gente atuar, melhor a nossa copywriting, a nossa forma de falar, a nossa forma de... Porque a mulher é diferente do homem, né? Mas até aí você não tinha estabelecido um método. Não. Você estava só... Eu só estava pesquisando, ouvindo muito, aplicando da escutatória. Eu estava assim, o bichinho tinha me mordido, eu estava começando a despertar para o assunto, né? Criar o interesse sobre essa profissão. E aí, o que acontece? Eu comprei um curso que o Bruno, no caso, esse que me tornou coach, falou para mim, devolve, tem um período de 30 dias de garantia, não, você não está no seu momento ainda para ter esse curso, que era um curso de marketing digital. Era como se eu estivesse engatinhando e quisesse já andar antes de engatinhar. Ele falou assim, eu te dou 50% de desconto por você ser minha amiga, por eu acreditar muito em você, e você vai devolver esse curso que você comprou e vai pagar a formação em coaching. Falei, tudo bem, sim senhor, tanto que ele é um dos meus mentores, né, até hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e finalmente me tornei coach, fiz a formação, né, não é uma faculdade, a gente vai chegar lá, mas é o necessário, né, que a gente precisa para poder atuar, saber quais são os conceitos. Esses conceitos ele trouxe de fora, né, com um dos maiores coaches do mundo, que é o Tony Robbins. Lá fora é muito assim, né, o coach é feito por telefone. Então, aqui no Brasil que tem o pessoal pegando no pé, né, dos coaches, porque quando a gente dá resultado, gente, aprendam isso, o sucesso deixa rastro e deixa muita gente incomodada, né? Então, quando a gente começa a dar resultado, a gente incomoda os psicólogos, a gente incomoda a pessoa que é sedentária, digamos, que fica acomodada em casa, que não é proativa, não bota a mão na massa, acha que tudo caiu do céu, que é sorte. Não é, gente. Por trás Mas você também tem aquelas pessoas que não são sérias, né? Você tem, com certeza. É uma área que o charlatanismo também pode se aproveitar, não Com certeza, mas qual profissão não existe charlatão, claro, né? Não sei qual é a sua percentagem de mau caratismo que você atribui ao ser humano. Eu atribuo uns 40%. Enfim, na verdade, eu confio em todo mundo até que ela me prove o contrário. Tem pessoas que desconfiam de todo mundo até que elas provem que merecem a confiança. Eu já sou o contrário, lógico que com certa cautela, né? No mundo de hoje a gente não pode sair acreditando
acreditando em tudo, nem em todos. Mas existem até uns critérios para você saber se a pessoa é charlatão ou não é. Ela é uma pessoa que te entrega muito valor, muito conteúdo gratuito, sem esperar nada em troca de você, né? Ou ela já sai te falando quanto que é o investimento, já quer logo que você assine o cheque, que você passe o seu cartão. Como é essa pessoa? Você também tem que saber avaliar, né? A gente tem que ter um desconfiômetro, tem que saber ter percepção, né, das pessoas. Dá uma gulgada ali na pessoa, se ela na internet hoje em dia você encontra de tudo, né? É importante. Como a gente tem a avaliação do restaurante do hotel, né? Exatamente, as estrelas, né? O restaurante tem uma avaliação das pessoas. Mas deixa eu andar um pouquinho. E você, qual foi a sua primeira cliente? Como é que isso aconteceu? Olha, minha primeira cliente, porque assim, a gente tem uma tendência a sair da formação de coaching e pegar os primeiros clientes, no caso, vó, tia, mãe, pai, pra gente treinar, né? Ou então pegar os amigos, fazer, aplicar o coaching de forma gratuita. A gente chama de pro bono. E o nosso mentor, no caso, o Bruno, esse que faz as formações, ele proíbe a gente de fazer isso. Ele fala, se vocês começarem a agir de forma gratuita, vocês nunca vão se destacar, vocês vão se acostumar com o gratuito e vocês não vão cobrar o que vocês merecem. Então ele sempre proibiu a gente de fazer isso. E a gente fazia escondido, às vezes, não falava, porque a gente queria treinar. Aí a gente chegava pro Bruno e falava, Bruno, a gente atendemos 10 clientes. Cliente, quanto entrou na sua conta? Mostra, prova pra mim. E ele fica no pé, né? Ele cobra isso da gente. Aí eu falei, não, realmente foi pro bono e tal. Então as minhas primeiras clientes foram amigas, eu não cobrei nada, né? Foi a minha faxineira do trabalho. Mas isso me deu um gás, né? Me deu uma motivação, me deu experiência, eu acreditei mais em mim. Eu lembro que na advocacia aconteceu o mesmo. Quando eu adquiri meu primeiro cliente, nossa, foi uma festa. E quando eu consegui fechar um contrato, eu me sentia a mulher mais poderosa do mundo. Falei, agora eu posso tudo, né? Porque eu fechei um contrato. Então, o seu primeiro contrato mesmo? O meu primeiro contrato foi com uma menina lá de São Paulo, na verdade, né? Eu não posso falar os nomes aqui porque a gente trabalha com... É só a moedinha, né? chupatinha, moedinha número 1. E aí eu perguntava pro Bruno, quanto que a gente cobra, né? Quanto que a gente deve cobrar ali? Você tem que cobrar o que você achar que você merece. Eu falei, bem, eu não tenho tanta experiência assim para cobrar, né? Eu não sei, porque eu sempre tive um problema, um bloqueio com vendas. Eu sempre achei, eu já destravei isso em mim, tá? Hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Eu achava que eu estaria incomodando de eu oferecer o meu serviço em troca de um dinheiro, né, do investimento. Mas você não é freira, não é Exatamente, pastora, mas eu precisava. Rabina. Todo mundo tem suas crenças, eu tinha as minhas. E uma das minhas crenças era em relação ao dinheiro. Porque como, graças a Deus, eu nunca precisei, sempre trabalhei, sempre tive tudo, sempre, né? Então eu achava que aquilo ali eu não era merecedora, né? Eu não praticava o merecimento daquilo na minha cabeça, no meu inconsciente. Então eu não sabia cobrar, não conseguia cobrar, até que eu fiz um curso de vendas também. Eu tenho um grande amigo, Dr. Vendas, o Sérgio, que ele é super conhecido também nesse meio. E ele me deu uma saculejada e falou, para com isso, você tem que aprender a cobrar, você vale muito, você olha quanta coisa você oferece, né? Você transforma vidas, você transforma as pessoas. Isso tem, se você passar a abordar as pessoas de outra forma, quanto você pagaria para você ter essa transformação que você quer na sua vida? Agora, também, aí a pessoa pagaria o que ela economista tivesse, aqui, podia, jornalista econômico, interferindo na sua vida. Como é que precifica isso? É uma coisa, você tem um módulo, 2 módulos, 3 módulos, você tem um período. Como é que se trabalha nisso? Bem, eu sou fundadora do Lapidando Mulheres Brilhantes, que é o meu programa individual de coaching, né? Onde eu trabalho através de 10 sessões com essas mulheres e a cada semana, né? Uma vez por semana, a gente se encontra de forma online por 1 hora, mas sempre passa individualmente. Então, assim, eu atendo, a cada 2 meses e meio, eu estou atendendo um grupo de mulheres. Então, por semana, você tem que dedicar 10 horas, no mínimo... Depende, porque do teu tempo só para isso. Eu escolho quartas e sextas. Sim, então 5 horas na quarta... Depende de quantos clientes eu quero ter, né? Porque como eu tenho uma empresa, eu sou advogada, eu sou mãe... Para mim, é muito interessante eu botar 2 pessoas numa quarta, 2 numa sexta de manhã e ainda consigo botar 2 numa quarta no final do dia. Então, quer dizer, cada período... Eu consigo atender 6 pessoas de forma com maestria, né? Eu consigo atender 6 pessoas. E quando é em grupo... E quanto tempo dura isso? 2 meses e meio.
Quando é um trabalho em grupo, aí eu consigo atender 100 pessoas, 1000 pessoas, porque eu vou estar falando um tema ali, numa sala virtual, que eu passo o link, né? E aí eu consigo atender quantas pessoas estiverem ali, porque eu fecho o microfone delas, e aí eu falo, eu converso, eu debato sobre o tema, depois eu abro para perguntas e respostas, dúvidas, tudo planejado antes, né? O combinado não sai caro, a gente planeja tudo antes, como a gente quer, qual é a vida ideal que a gente quer ter, a gente desenha. Esse que é o bacana também do coach, a gente desenha o estilo. Mas esse que é coletivo é uma palestra ou é um curso? Na verdade, tudo é palestra, né? Mas é uma aula. Vamos supor que eu vá falar sobre ciúmes. Né? Se aquele grupo todo sente ciúmes, se aquele grupo todo sente insegurança, eu tenho início, meio e fim, né? Mas é uma palestra ou várias? Uma. Eu falo sobre aquele tema. E aí todo mundo vai estar ali me assistindo, porque tem uma sala virtual que você consegue abranger 100 pessoas. Aí se você paga um plus, você abrange mais de 100. Né? Depende de quantas pessoas você tem. Aí eu faço um upgrade nessa sala virtual. E aí eu consigo atender essas pessoas. E é sobre o tema. Mas eu gosto muito do individual, por mais que seja... É mais desgastante, mas eu pego no problema daquela pessoa. Eu vou lá, eu não vou no útero materno igual o psicólogo faz, até porque eu nem posso fazer isso, porque eu não sou psicóloga. Mas eu entendo a situação daquela pessoa e nunca é o que ela diz pra mim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se uma cliente chega pra mim, Poliana, eu tô querendo emagrecer, porque o meu marido, ele não tá me olhando, ele não, né, eu amo meu marido e tal, mas eu quero reconquistar o meu marido. Não é o que ela tá me dizendo, ela não quer emagrecer. Na verdade, eu vou nas camadas, aí eu aplico as ferramentas, né? Na verdade, ela não quer emagrecer, ela quer se sentir desejada pelo marido, ela quer poder ser olhada pelo marido igual ele olha para aquela mulher da praia do biquíni de lacinho branco, ela quer poder ser aquela mulher do biquíni de lacinho branco. Então, se ela pudesse ser desejada pelo marido do jeito que ela não ia querer emagrecer. Então, pelo fato disso ter acontecido na vida dela pontualmente, ela quer emagrecer, é o que ela fala, ela não sabe que ela quer mais do que isso. Eu descubro isso através das camadas, das ferramentas que eu aplico. Eu vou lá no passado dela um pouquinho, eu tenho que ir para saber como é que ela foi criada, por quem ela foi criada, como foi a infância dela. Eu aplico também visualização guiada, eu boto música aqui, música conecta muito. Peço para elas fecharem os olhos, se conectarem, né? E o psicólogo, o que acontece? O psicólogo, ele remete o cliente no passado. Só que o passado, às vezes, é muito dolorido. É uma maldade a pessoa ser remetida ao passado o tempo todo, porque você entra num estado que você quer se livrar. E o coach, ele vai no passado um pouquinho de nada, dá uma pincelada no passado para ele entender e ele te remete para o futuro. Porque no futuro, você tem como criar o seu futuro, uma fotografia ideal, como é que é a vida, a pessoa, como que você quer, né, vivenciar a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Então, a gente tem todo um trabalho que a gente faz ela entrar naquele estado do futuro. Então, ela se sente no futuro mesmo, ela se sente como se ela estivesse acontecendo, vivenciando aquela situação. E eu peço para ela me apresentar uma foto desse futuro, quando esse futuro chega. Lógico que, às vezes, em 2 meses e meio que eu trabalho com essas clientes, ela não vai conseguir adquirir o objetivo, atingir o objetivo dela em 2 meses e meio, porque, por exemplo, ela quer ter mais autoestima para passar num concurso. Às vezes o concurso é daqui a 6 meses, mas ela vai adquirir a mentalidade ideal para isso. Ela vai ter todas as ferramentas disponíveis, vai saber como agir, o que fazer, o que não fazer. E eu adubo o interior dela de uma forma... Na verdade, você mexe com a autoestima. Eu mexo totalmente com a autoestima dela, entendeu? Eu dou uma empoderada nela com ferramentas, com desafios. A cada sessão eu trabalho com foco, planejamento, melhoria contínua e resultado. Mas uma assim, vez por semana ela cresce ou cresce, não tem outra alternativa, né? Você foca muito na vida profissional ou na vida pessoal? Eu foco no problema que faz ela ter baixa autoestima, problema no relacionamento. Porque às vezes ela tá com problema no relacionamento, tem uma ferramenta que eu aplico, que é a roda da vida, que às vezes a pessoa só tá com problema naquele relacionamento porque ela tem medo de fazer um exame. Olha só que loucura, gente. Às vezes a pessoa tem medo de fazer um exame, vamos supor que a avó dela morreu de câncer. Então ela tá enrolando, tá arrastando aquele exame, né? Então aquilo ali mexe com a autoestima dela, mexe com tudo, né? Então ela não se torna uma boa mãe, não se torna uma boa esposa, uma boa profissional por causa daquele maldito exame. Que basta ela tomar a coragem de fazer e ela não verbaliza isso pra ninguém.
Então, a gente dá uma destravada, a gente descobre. Às vezes é um problema de espiritualidade, às vezes é um problema de família, às vezes é um problema com uma amiga. Então, a gente resolve, a gente desbloqueia aquilo ali para ela poder caminhar sozinha, agir, né? E o coach não faz perguntas, eu aplico a mentoria. Eu chamo de coachtoria. Eu aplico ferramentas do coaching com mentoria, que eu dou o palpite. Quando eu julgo necessário, com a minha experiência, pelo que eu já li. Você para desse miserável aí? Não, jamais eu dou palpite, até porque às vezes ela acha que o erro... enorme, muito, claro. Nossa, jamais eu dou palpite, eu faço ela pensar. Porque assim como no jornalismo, uma das ferramentas importantes do coaching são as perguntas poderosas. Perguntas que nunca ninguém fez na vida dela. Por exemplo, se tem alguém na minha empresa, eu apresento um projeto, né? Eu faço uma pergunta poderosa para as pessoas que trabalham para mim. Eu chego e dou uma empoderada nela falando assim, como é que você pode melhorar isso? Como é que você pode deixar isso muito mais incrível? Eu desafio a pessoa a tornar aquilo muito melhor do que já está. Com isso eu tenho um bom resultado. Então eu faço isso o tempo todo com elas, eu desafio elas. Eu passo desafios semanais, eu incentivo. Se ela fala, eu também sou especialista em PNL, Programação Neurolinguística, né? Que é a gente saber se comunicar melhor, a gente usar o rapport. Uma criança, se você vai falar com um filho seu, você não pode nunca falar de cima para baixo, que você vai passar medo para a criança. Você tem que abaixar, ficar na mesma altura, olho no olho, né? Segurar nas mãos, falar de forma mais baixinha, de repente, se adequando àquela pessoa, né? A voz daquela pessoa. Tem gente que tem voz muito suave. Imagina eu, né? Falo pra caramba, tô num relacionamento. Se o cara é todo calminho e tal, eu vou falar assim, né? Não vai gerar rapport, não vai gerar sintonia. Então eu ensino isso a elas também. Olha só, você tá num relacionamento, como é que é o seu marido? Como é que é o seu namorado? Ele tem uma voz mais calma, ele é mais devagar, você é mais agitado, como é que funciona? Para poder ela gerar um rapport, uma sintonia, para ela falar mais devagar, usar palavras afirmativas. As pessoas estão perdendo a prática de elogiar os seus parceiros, né? O poder do elogio, as afirmações positivas são muito importantes. Nós temos todos os recursos, a gente só precisa aprender a usar, né? E eu aprendo porque eu estudo muito, né? E eu ensino as mulheres a aprenderem também. O jornalista econômico aqui também perturbando a coach. Você precisa de 6 clientes a cada 2 meses e meio. E você, além de tudo, tem a coisa mais massificada, que são essas palestras que você dá. Aí como é que você atrai os clientes? Como é que você chega aos clientes? O marketing digital. Nem sempre é o marketing digital. Tem muita indicação, que quando a gente faz um bom trabalho, a pessoa indica... Mas a tua ferramenta principal qual é? É Instagram? É o olho no olho, é a presença. Eu aprendi a me comunicar, a me vender. Lembra que eu falei que eu não sabia vender? Hoje eu sei. Se eu tô num churrasco, se eu tô numa palestra, se eu tô qualquer lugar. Networking, então. É o networking, sabe? O que você faz? Se alguém perguntar pra mim o que eu faço, eu jamais posso dizer que eu sou coach. Porque ninguém sabe o que é isso. A pessoa vai perguntar, é de comer, de passar no corpo? Né? O que é isso? É gostoso? Onde que Por isso vende? que a gente tá fazendo esse programa aqui, Exato. Poliana. Então, assim, não é de comer, gente, nem de passar no corpo. Então eu falo, eu ajudo mulheres com problemas nos seus relacionamentos, com baixa autoestima, a melhorarem de vida, a atraírem as pessoas certas para as suas vidas, a atraírem, né, pessoas dignas, que respeitem seus valores, que condizam com seus valores. E você sendo você mesma, né? Você não deixando de perder a sua essência. Você pode ser tímida, você pode ser loira, baixa, gorda, careca, ruiva, não importa. Você vai encontrar a tampa da sua panela a partir do momento que você se valorizar, você entender onde estão os seus recursos. Sim, então, mas eu quero saber como é que as pessoas chegam a você. Eu não moro em Niterói, não moro na Barra da Tijuca. Certo. E tô procurando uma pessoa com esse teu perfil. E aí, pum, Poliana, como é que chega a você? Tem vários meios, né, de chegar até mim. Eu tô o tempo todo no Instagram, eu publico toda hora conteúdos gratuitos, eu uso hashtag, né, o meu Instagram é poliana.bechara. Eu tenho LinkedIn. A gente vai botar tudo isso aí. LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima. Lá não é só para quem está procurando emprego. A gente tem que ser estratégico. E lá já fiz curso de LinkedIn. Eu tô no LinkedIn, tô no YouTube, tô no Facebook. E no meu dia a dia eu tô em constante movimento. Então, na verdade, os clientes... Eu vou até os clientes, tá? Eu me mexo.
Então, assim, eu era uma pessoa que ficava na minha, achando que ia cair no meu colo e tal. Eu aprendi a me vender, porque isso faz parte de vendas, né? E faz parte do coach E faz também, parte né? do coach também. A pessoa tem que estar em constante networking, tem que estar nos eventos, tem evento no Brasil inteiro. A gente precisa ser cara de pau, né? É você chegar lá e falar o que você faz, conhecer pessoas daqui, pessoas dali. Uma pessoa que você conheça pode te trazer 10 pessoas, e dessas 10, uma pode virar seu cliente. E por aí vai. Imagina uma pessoa que é comunicativa, como eu. Você vai nos lugares. Eu tenho certeza, por exemplo, a gente tá batendo esse papo aqui. Ele vai falar com a Antônia, né? Que eu quero entrar pro Matildes. Por exemplo. Leite Barbosa, minha... Já tô aqui vendendo meu peixe. E é isso que eu faço, entende? Eu acho que é obrigação do profissional ser um bom profissional, né? A gente não pode ser mais ou menos, a gente não pode ser 90%. E eu tenho os meus mentores também, tenho as pessoas que eu admiro, que eu me inspiro. E uma das minhas inspirações é o meu pai, que sempre foi muito correto, né? Sempre me ensinou, sem ele perceber que estava me ensinando. Então, assim, o valor do caráter, da honestidade vem em primeiro lugar para mim. Então, a pessoa vai sentir isso ao me conhecer, né, que eu não estou vendendo, que eu estou falando o que eu faço. Isso é digno, gente. Você trabalha na empresa da sua família, enfim, você é uma das sócias. Mas se por acaso você quisesse viver com o mesmo padrão de vida que você tem hoje, certo, você conseguiria viver como coach? Com certeza. Essa é uma das minhas brigas com o Bruno. Na verdade, na cabeça do Bruno, que me tornou coach, eu tenho muito potencial para viver só de coaching. Só que eu tenho pena, eu não consigo largar a empresa porque é um carinho, sim, é o meu pai. Mas eu consigo porque eu me garanto, porque eu sei que eu tenho a agregar, que eu sei que no iceberg eu tenho como atingir a ponta do iceberg, onde está todo mundo ali, né, indo naqueles clientes. A ponta do iceberg são os clientes que estão mais expostos, como eu também tenho como mergulhar nas camadas mais profundas desse iceberg e conseguir atrair os melhores clientes para mim. São aqueles que não vão te ver porque não tem internet, não vão até você porque eles não fazem a menor ideia do marketing digital. Então tem estratégias, tem várias formas de a gente conseguir chegar como é que você planeja nas suas camadas. Férias, suas horas de lazer? Marcando data, porque para mim nada substitui o fracasso da minha família, né? Se nenhuma profissão justifica o fracasso da minha família. Então, eu tento conciliar, eu consigo viajar nas férias com a minha filha, eu consigo planejar viagens nos feriados. Mas você, quando está, por exemplo, viajando... Eu levo meu laptop, eu trabalho de onde eu quiser. Mas eu pretendo não trabalhar nessas férias agora, que eu vou estar viajando dia 13. Porque eu posso trabalhar, eu não consigo ficar sem trabalhar, eu gosto, eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu preciso estar presente. Porque o que só explicando aqui, a depressão é quando você vive o passado, a ansiedade é quando você vive o futuro. Então nós temos que viver o momento presente. Onde eu tô, o que quer que eu faça, eu tento viver o meu momento presente. Então isso é uma forma que eu adquiri de dar mais... como é que se fala? Eu dou mais suporte à minha família, eu estou mais presente na minha família, eu aproveito o que eu estou fazendo, porque às vezes a gente faz coisas de qualquer jeito, porque a gente está com a cabeça no passado, no futuro, então você não está fazendo nada direito, né? Então a gente precisa focar naquele momento presente. Então eu trabalho com planejamento. Então, as minhas férias que eu vou tirar agora, dia 13, já estão planejadas e pagas há mais de 4 meses. Eu planejei. Porque você provavelmente vai ter que interromper alguma dessas... Não, eu não vou interromper porque a minha próxima turma começa dia 2 de agosto. Eu planejo até isso. Então, eu já encerrei uma turma de mulheres lapidadas e me dei um tempo nesse período. Coitadinha, perderam braço. Não, elas estão super empoderadas. E eu não tenho só isso, né? Eu tenho o grupo de desafio, que eu, por o valor de uma pizza, a gente junta várias mulheres num grupo de WhatsApp, eu passo desafios diários, onde não tem nada a ver com o problema de ninguém, tem a ver com um tema. Então, por exemplo, eu vou abrir um grupo de desafio de autoestima, vou abrir um grupo de desafio de relacionamento. Então, cada dia eu posto no grupo um tema, um desafio que ela tem que fazer para o dia seguinte. Então, tem desafio de 7 dias, de 15, de 21 e de 30. Aí eu escolho de acordo com o meu tempo, com a minha disponibilidade, minha agenda. Bom, agora, fugindo um pouco aqui, filosofia de botequim, né? Não só a parte... Eu sempre foco mais a parte econômica, mas eu também foco a questão da profissão.
essa coisa de lidar com as pessoas, né, é muito difícil, né? O mundo entra em guerra por causa do relacionamento humano. E você está se envolvendo com pessoas que precisam de ajuda, né? Que tratam muito bem, não vou procurar Poliana gastar meu dinheiro. Normalmente quem te recorre é que precisa de muita ajuda, geralmente. Sim. Não é de pouca ajuda. Você consegue, isso deve ter algum treinamento, tipo de treinamento, tem uma barreira para não se envolver com esse tipo de agonia que está à sua frente? Uma hora você fica agoniada, você não vê a resposta, você não vê... Com certeza. Eu sou muito técnica, eu sou muito objetiva, eu aprendi a dizer não. Quando a gente diz um não para alguém, a gente diz um sim pra gente. Quando eu corto algo que não está relacionado com aquele assunto, eu estou sendo objetiva e direcionando, conduzindo a situação, né? Então, existe uma coisa no coaching chamada, é uma ferramenta, é um termo que se usa na administração até, que é a jornada do herói. A pessoa nasce bonitinha, ela tá aqui na primeira casa, digamos que tem 12 casas, né? Ela tá aqui bonitinha na primeira casa, ela vai caminhando e tal. Aí um belo dia ela se depara com alguém que faz alguma coisa com ela que gera um trauma, que gera alguma situação ruim. Aí ela fica com aquilo, né? Ela guarda aquilo dentro dela. Aí ela vai andando, vai caminhando, a vida dela continua. Ela cai na terceira quadra, terceiro quadrante. Que ela, eu tô precisando de ajuda, mas eu não vou procurar ninguém não, eu dou conta. Aí continua caminhando a sua vida, aí quando ela chega no quadrante do abismo, que ela tá desesperada, que ela fala, não, eu preciso de ajuda a qualquer custo. Aí a gente entra. Nessas horas a pessoa diz sim pra você, o cliente, ele diz sim pra você, porque ele não tem mais o que fazer. Ele quer a sua ajuda, ele acredita em você, ele viu o potencial no seu trabalho e ele não tem outra alternativa senão contratar os seus serviços. Então, a partir daquele momento, você resgata ele, trabalha, no meu caso, né, autoestima e relacionamento, trabalha as 10 sessões com essa pessoa, eu devolvo ela pro lugar. Ela continua caminhando, ela aprende a caminhar sozinha novamente e ela volta para o lugar de origem. Mas tem o caso também do cliente que você vê que você não vai poder ajudar nada, é um caso patológico, doença. Não, isso aí que tá, vai a ética de cada um, né? Por exemplo, eu não posso atuar em traumas profundos, em pessoas com depressão gravíssima. Isso aí eu recomendo que a pessoa procure ajuda psicológica ou procure um psiquiatra. Aí eu posso até fazer um trabalho em paralelo, mas com a condição dela me provar que ela está indo nesses profissionais, né? Porque trauma profundo, depressão não é com coach. Como é que é a peneira no início para você saber? Então, vai muito das minhas perguntas poderosas, porque a primeira sessão eu não cobro. Imagina que você está no hortifruti, alguém te oferece um queijinho. Se você gostar, você não vai levar o queijo inteiro? Eu dou uma pequena degustação do meu serviço, né? Eu dou a primeira sessão, eu dou de forma gratuita, a minha degustação. E aí, ela gostando, ela tendo interesse, aí a gente entra, a gente fecha, a gente continua, faz o trabalho. Só que nessa primeira sessão eu já sinto. Vai muito do feeling de cada um, por isso que tem profissionais e profissionais. Óbvio que eu posso me enganar. Vamos supor que no meio do caminho eu me engane. A minha consciência vai fazer eu devolver o dinheiro para essa pessoa, né? E falar, olha, você precisa de um profissional. Desculpa tomar o seu tempo, eu não sabia que você tinha isso, também não me avisou. Então, prossiga, mas você precisa de um profissional mais à altura da sua necessidade. Esse profissional não sou eu. Nada impede que eu venha trabalhar com você no futuro, né? Depois que você já tiver se tratado. Ou então a gente faça um trabalho em paralelo, tá? Então vai muito de cada um. A maioria dos teus clientes tem algum perfil, assim, perfil social, faixa etária? Sim, eu escolhi, porque eu escolho o tipo de perfil que eu quero. Eu gosto de trabalhar com mulheres de 35 a 55 anos e elas geralmente são mulheres que têm muito ciúme, que têm autoestima baixa, que tem... Eu escolhi esse avatar porque até na hora que eu vou procurar cliente na internet, no marketing digital, eu preciso procurar meu público-alvo. Então, o meu público-alvo que eu procuro são mulheres que têm baixa autoestima, problemas no relacionamento, muito ciúme, foi traída e não consegue dar a volta por cima. Então, eu sei ajudar essas mulheres, tá? Mas são pessoas casadas, divorciadas? Eu tenho guarda-chuva, né? Dentro do meu guarda-chuva, eu tenho subnichos. Eu tenho as mulheres que estão
dentro de um relacionamento infeliz. Eu tenho as mulheres que já se divorciaram, mas ainda morrem de ciúme do ex, fica pensando o tempo todo, será que meu ex está com alguém? Será que está namorando antes de mim? Será que, né, vira um inferno a vida dessa pessoa? Consegue curá-las? Com certeza. Curá-las não, porque todo mundo tem os recursos. Eu consigo orientá-las, fazer com que elas organizem os seus pensamentos a seu favor, né? Ao favor delas mesmas. Porque às vezes ela tá tão escuro, né? Tá tão fosco que elas não enxergam o óbvio, né? Então, assim, eu ajudo, eu aplico ferramentas. Mas será que é isso que você quer mesmo? Aí eu vou aplicando, né? Não tem como eu fazer aqui uma simulação. E também tenho as mulheres que estão querendo se divorciar. Nossa. Né? Porque não sabem, tem medo. Como é que vai ser minha vida? Será que eu vou ter dinheiro para me sustentar? Será que eu vou voltar a morar com minha mãe? Será que eu vou... Né? Será que cabe mais uma na casa da minha mãe? Por aí vai. Então, como eu já passei por todas essas fases, eu tenho como ajudar essas mulheres. E lógico que não é sobre mim, tá? O que eu deixo bem claro que não é sobre mim, sobre a minha história. Toda vez que eu posto um texto no Instagram, eu uso as minhas conversas com as minhas clientes, sem expor ninguém, para poder desenvolver os meus textos. Óbvio que um ou outro eu aplico alguma vivência minha, né, alguma experiência da minha vida e tal, mas eu sempre deixo no ar. Porque tem gente que pergunta, tá tudo bem com você? Aconteceu isso com você? Coitadinha. Elas ficam até com pena de mim, porque cria uma... Elas se tornam tão fãs, né, do meu trabalho, do que eu faço, do que eu posto, que elas me defendem quando eu posto um texto que tem a ver com uma situação negativa. Aí eu explico, gente, isso não é comigo, isso aqui é uma situação hipotética de alguém que já passou por isso, que está passando. Então eu fiz esse texto para vocês, é um presente meu. Quer dizer que as pessoas que são seus clientes, de certa forma, continuam te seguindo. Continuam, e mais via Instagram, né? Porque textos, a gente pode trabalhar com gente do Brasil, do mundo. Continuam te degustando, né? Continuam me degustando, porque queijinhos, vamos lá uns queijinhos. E tem alguma repetente, assim? Nunca. Então, no marketing a gente tem o funil de vendas, né? Tem a esteira, no caso. Sempre tem um produto, você tem outro a oferecer. E eu tenho 3 produtos. Um eu estou desenvolvendo, não lancei ainda, né? Que é a minha assinatura, né? Que é um clube Tiffany, que eu estou desenvolvendo ainda. E onde eu vou apresentar conteúdos, aulas mais longas, não necessariamente com o tema de ninguém, com a vida de ninguém, mas são aulas que têm a ver com relacionamento, com autoestima. Eu pego alguém para fazer uma consultoria e boto lá a gravação. Eu estou desenvolvendo ainda, é um projeto. E eu tenho o grupo de desafios e tenho o Lapidando Mulheres, individual e o em grupo. Então, acho que já fizeram o individual. Lapidando Mulheres brilhantes. Né? A mulher mais ou menos não diamante. Consegue. Toda mulher é divina, é deslumbrante. Ela ainda não se deu conta disso, algumas, né? Mas todas elas podem. Eu também acho. Todas elas são capazes, todas elas não fazem ideia do poder que tem dentro delas, né? Que existe. Então eu dou uma encorajada, eu mostro que é possível. Eu sou super fã das mulheres. Eu levo pedrada porque eu digo que a beleza é feminina. Querida, foi um prazer enorme, aprendi aqui. Ai, gente. Fiquei até meio envergonhado da minha ignorância. Imagina, quer dizer, esse novo mundo que abrindo, né? O mundo se transformando, as pessoas estão mais próximas, estão precisando mais de certa forma, a mídia social, a internet, né? As telecomunicações revolucionaram isso, aproximaram as pessoas. Você pode ter uma cliente na China, não sei como é que você vai fazer. Brasileiros que moram na China. Brasileiros que moram... Outro dia eu vi que eu tenho gente acompanhando, seguindo em Moscou. Eu falei, olha só! Nossa, será que é um russo? Aí tem que atender de manhã, lá são de noite, claro, né? Então... Não, mas aqui você pode assistir a qualquer horário. Olha, foi um prazer te receber aqui, aprendemos muito. Eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui também aprendeu. E a gente vai botar as coisinhas dela aí, né? A Cláudia vai botar os Instagrams, os contatos dela. Muito obrigado mesmo. Mas eu não posso ser cliente dela, né? Porque eu sou homem, barbado aqui. Eu só escolhi trabalhar com mulheres. E também com Tomás de 55 anos. Tá bom? Obrigado a você. Obrigada a você, foi um prazer. Espero ter ajudado, enriquecido aí seu canal ainda mais, se é que isso é possível, né? Gente, muito obrigado. Até o próximo domingo. Até.